a gente quer pegar desde o começo, né, as coisas mais básicas do poker. Então, inicialmente, né, poker é um jogo, existe o jogador, né, que no caso vai ser você, e ele tem um objetivo nesse jogo, né? Todo jogo a gente tem um objetivo. No caso do poker, o objetivo é realizar ações que são mais lucrativas para cada situação. Ou seja, a situação tem diferentes decisões que você pode tomar e existe uma decisão que é melhor que todas as outras. Então, seu objetivo no poker é descobrir qual é essa decisão e tomar ela. Para isso, a gente tem que saber quais são os parâmetros que a gente vai usar para decidir e entre as decisões qual vai ser a melhor. De maneira geral, o que a gente vai usar é o que? O chip EV. EV é expected value, ou seja, o valor esperado, né? E chip, obviamente, é ficha, que uma decisão vai ter. Todas as decisões, ela tem um chip EV, ela tem um valor que é esperado que você vá ganhar ou perder no longo prazo. Toda decisão, ela vai ter um resultado imediato. Você vai ganhar ou perder tantas fichas ali naquele momento, mas no longo prazo, né, se você ver todas as possibilidades, se você paga um all-in no turn, você vai ganhar ou perder esse all-in, mas no longo prazo você vai ganhar ou perder menos fichas do que você ganhou ou perdeu na situação real, né? Porque se bater todos os rivers, cada um dos 40 e tantos rivers possíveis, dá pra gente tirar uma média de quanto você vai estar ganhando ou perdendo. Então sempre a gente vai buscar de maneira mais real estimar esse chip EV para que a gente possa ver qual das decisões vai ter um chip EV maior e decidir por ela, né? Além disso, outra consideração para quem joga torneio Sitting Go pelo menos, existe o ICM, né, que é o Independent Chip Model, ou seja, é uma fórmula matemática que atribui um valor a cada ficha que não é o valor real da ficha, ou seja, em certas situações a ficha não tem o valor de uma ficha realmente, ou seja, se você está em um cash game, se você ganha 100 fichas ou se você perde 100 fichas, você ganhou ou perdeu o mesmo valor, né? Aquelas 100 fichas têm um valor real em dinheiro. Se você está em um torneio, não é bem assim. Por exemplo, num satélite, é mais óbvio ainda, né? Você tem 8 pessoas no torneio que dá 7 vagas, você tem 10 mil fichas. Se você ganhar 10 mil fichas, você não está ganhando a mesma coisa que você vai estar perdendo caso você perca 10 mil fichas, né? O risco aí que você está se colocando de perder 10 mil fichas é muito maior que o benefício de ganhar 10 mil fichas. Então, existem vários casos. Esse CM, na verdade, então ele tenta, é uma simulação, uma equação que tenta auxiliar a sua conta que você está fazendo na mão. E ao invés de você fazer um cálculo baseado no chip EV, ou seja, você vê que você vai estar ganhando ficha e você vai tomar certa decisão, o ICM leva em conta essa coisa de as fichas não estarem valendo tanto quando são perdidas quanto elas valem quando são ganhadas. Então essa diferença levando em conta a diferença de premiação, né? E como eu falei, existe uma ação ideal para cada spot, né? Muitos jogadores às vezes têm certo pensamento de que duas decisões são muito próximas, ou então tipo tanto faz fazer tantas decisões. Em certos casos isso vai ser verdade, né? Tem como você ter um EV, por exemplo, exatamente igual de, por exemplo, foldar e pagar um chove, né? Foldar, obviamente, seu EV vai ser zero, seu chip EV numa mão vai ser zero ao foldar. Você pode pagar esse chove e o EV de pagar ser exatamente zero, ser break-even contra o range que está atolando contra você. Então é possível que as duas decisões sejam realmente iguais, mas na grande maioria das vezes vai existir uma ação que é melhor do que as outras para cada situação, né? E vai depender do que? Vai depender do oponente, que você vai ter definir quais são as mãos que ele vai estar fazendo a ação que ele fez, e aí você vai tirar a sua dúvida entre qual das duas é. Então sempre vai existir uma ação ideal, mas tem vezes que você não tem informação bastante para dizer qual é essa ação, ou seja, tem vezes que você sabe que se ele está dando all-in com tais mãos, vai ser um bom call. Se ele está dando all-in com outras mãos aqui, vai ser um fold. Mas você não tem, talvez, informação bastante para determinar exatamente qual é o range dele, né? Porém, na maioria das vezes, a gente, quanto mais experiência tem, quanto mais tendências populacionais a gente observa, né? Porque quanto mais você joga, mais você vê o que as pessoas estão fazendo em geral. Mas você vai ter informações para poder tomar essas decisões. E vencer é cometer menos erros, ou seja, se existe sempre uma ação ideal, isso inclui, por exemplo, quando você dá bets, né? Quando você tem opções entre dar check ou betar. Como é no limit hold'em, essa ação de betar é bem ilimitada mesmo, né? É bem ampla, porque você pode betar valores bem diferentes. Então pode ser que a ação ideal em determinada situação seja betar 550 fichas. Então quando você vai lá e beta 600 fichas, você cometeu um erro. Vai ser um pequeno erro, né? Porque de acordo com a ação ideal, foi uma diferença de 50 fichas apenas. Se você der check, vai ser um erro bem maior. Então, é muito fácil de cometer erros, principalmente por essa questão do bet size, né? Tanto que o Limit Hold'em é um jogo que está praticamente resolvido justamente porque ele não tem essa liberdade, então as opções de situações diferentes são muito limitadas, que você só pode betar ou dar check, então é sempre duas ou três decisões diferentes que você pode tomar. Mesmo os melhores jogadores vão cometer centenas de erros em um torneio, e lógico que os erros, como eu falei, vão ser bem menores, né? Ou seja, uma ação que ele ficou em dúvida entre betar ou dar check, a diferença do chip EV das duas é bem próxima, então vai ser esse tipo de erro que vai cometer, enquanto um jogador pior vai cometer uns erros
bem maiores. Foldar para um all-in no river, que era call, e um pote gigantesco, então isso vai ser um erro muito maior. Aí aqui agora a gente vai listando assim as características do fish do jogador ruim, pra gente ver cada conceito que a gente tá pegando, o que é que o jogador ruim está perdendo nisso, né? Então, no caso, com a característica, né, desse jogador perdedor é o quê? Incapacidade de analisar o EV das jogadas, né? Então é isso que o jogador perdedor está pecando, né? Ele pega umas decisões e tem lá entre call e fold, ele não tem a capacidade de estimar quantas fichas ele vai estar ganhando ou perdendo nesse call para comparar com fold ou um raise possível, etc. Tudo que a gente vai estar listando aqui são coisas que você tem que desenvolver nesses aspectos, né, para conseguir fazer isso daqui. Para todo jogador tem uma estratégia, né? O conjunto de ações que você vai tomar de acordo com as decisões que se apresentarem para você se chama a sua estratégia. Cada ação do poker que você tomar, você vai ter opções ali e você vai escolher por uma delas. Então a soma de todas essas suas escolhas, né, se a gente te der todas as decisões possíveis, é a sua estratégia no jogo. E o que acontece? Para toda estratégia existe uma contra-estratégia ideal, ou seja, vamos dizer que você está jogando um heads up contra um jogador que ele dá all-in de par de ás, né? Se for o primeiro a falar, ou então se você abrir ele vai dar all-in. Com as outras mãos ele dá fold, todas as mãos. Contra esse jogador é fácil da gente entender qual é a contra-estratégia ideal, né? É você abrir todas as mãos, que ele vai foldar sempre que ele não tiver par de ás, e quando ele chovar você foldar todas as mãos. Então você vai conseguir explorar ele ao máximo a partir dessa contra-estratégia, né? Por quê? Porque todas as mãos que você está no small blind, você vai ganhar um big blind, pelo menos 199 a cada 200 mãos, se eu não me engano. E naquela uma mão que ele pega um par de ás, ele vai chovar. E a decisão mais lucrativa para você a partir do chove dele é logicamente o fold. É lógico que essa estratégia dele é uma estratégia bem ruim, bem perdedora. Praticamente qualquer estratégia que a gente usar contra ele, a gente vai ganhar. Se você abrir 50% das mãos e foldar pro chove dele com a maioria das mãos e pagar com algumas mãos bem fortes apenas, vai ser uma estratégia que você vai ganhar dele, provavelmente, né? Dependendo da quantidade de fichas. Se tiver bem deep e você tá pagando chove ruim, talvez você até perca. Mas em geral, vai ser bem fácil ganhar dele. Só que você não vai estar ganhando tantas fichas quanto se você estiver abrindo todas as mãos. E não deve dar action nunca para os choves deles. Isso é um caso extremo, é um caso bem óbvio. Mas para toda estratégia, existe uma contra-estratégia. Então, logicamente, a gente nunca sabe a estratégia completa de um jogador, né? Então, esse conceito é meio abstrato nesse sentido. Porém, quando você aplica ele em situações específicas, isso vale. E aí que entra o que? O Game Theory Optimum, GTO. O que é isso? É uma teoria que recebeu o prêmio Nobel, serve para qualquer tipo de jogo. Teoria dos jogos, ou seja, a otimização da estratégia em um determinado jogo. Por exemplo, a RPS, que é pedra, papel e tesoura. É bem claro qual é a estratégia ótima nesse jogo, a estratégia ideal. Você jogar pedra, papel e tesoura 33% das vezes cada. Porque se você joga pedra, por exemplo, 100% das vezes, obviamente a pessoa que joga pedra 100% das vezes, é bem fácil a gente montar uma contra-estratégia contra essa pessoa. E vai ser jogar papel 100% das vezes e a gente vai ganhar dela. Da mesma maneira, qualquer tipo de desbalanceamento, qualquer tipo de, vamos dizer que a pessoa joga pedra 50% das vezes e 25 papel e tesoura. Então, ela joga mais pedra do que as outras. Se você jogar sempre papel, você vai estar explorando essa pessoa ao máximo, né? Papel é a que tem maior probabilidade de ganhar dessa pessoa se ela sempre manda pedra. Lógico que as pessoas têm a capacidade de mudar as estratégias. Se você sempre joga papel contra essa pessoa, é bem provável que ela vá começar a mandar menos pedra ou parar de mandar pedra completamente. Mas a partir do momento que a gente tem essas estratégias fixas, é fácil da gente estabelecer uma contra-estratégia. E a partir do momento que ela mudar a estratégia, você também tem a sua capacidade de mudar a estratégia a uma que vai explorar essa nova estratégia dessa pessoa. Agora, quando essa pessoa está mandando exatamente um terço das vezes cada uma, de maneira aleatória, vamos dizer, ela consegue mandar cada uma das três opções. Não existe uma contra-estratégia que você possa tomar que você vai ganhar dessa pessoa, né? O que é que vai acontecer no longo prazo? Você sempre vai empatar, né? Porque ela tá mandando cada uma das três de maneira igual. Mesmo que você mande só uma, você vai ganhar um terço das vezes, empatar um terço e ganhar o outro terço. Então você vai estar claramente empatando no longo prazo. Então o que acontece? A estratégia inexplorável é também uma estratégia que garante sempre haver um empate no longo prazo. Ou seja, uma pessoa que joga de maneira ideal esse jogo, que joga de maneira GTO, ela nunca vai perder para ninguém, mas também nunca vai ganhar. Para você ganhar de alguém num jogo como esse, você tem que estar explorando um erro que ela está cometendo, por exemplo, mandar muita pedra. Porém, quando você faz isso, você acaba mandando muito papel. Então, o que acontece? Se ela adaptar para mandar bastante tesoura, ela pode começar a te explorar, na verdade. Então, o que acontece em muitos jogos? A estratégia que vai conseguir vencer de uma outra estratégia, ela na verdade é explorável, ela está aberta a ser explorada por uma outra estratégia diferente. Porém, no poker não é bem assim. No poker, uma estratégia GTO, em geral, ela vai ganhar um pouco, pelo menos, de estratégias que cometem erros. E ela vai ganhar quanto maior esse erro da outra estratégia for, certo? Por exemplo, uma estratégia GTO de jogar heads up, por exemplo. Contra aquele cara que a gente falou que folda todas as mãos menos as, essa estratégia vai ganhar desse cara, mas não vai ganhar tantas fichas quanto a gente ganharia dando raise todas as mãos
e foldando para todos os shoves. O ideal no poker é sempre você estar jogando de maneira explorável, ou seja, de maneira a explorar os seus adversários, explorar qual tipo de erro que ele está cometendo. E quando você não tem certeza, ou seja, o cara dá um in e você tem a decisão para pagar ou não. Se você sabe que esse cara é bem agressivo e chove bastante mãos, você vai explorar isso e você vai pagar com mais mãos, para ganhar o máximo contra esse range de chove desse jogador. Se você não sabe disso, você busca pagar o GTO, ou seja, você não tem informação, você nunca viu esse cara na vida, não tem nenhum tipo de informação que você pode ter, você paga o que você acha que é o ideal de se pagar contra um jogador jogando de maneira perfeita, de maneira que você julgaria ideal, e você paga com esse range GTO, ou seja, você não está buscando explorar ele nada ali, você está buscando apenas jogar de maneira certinha, né, que seria o cara que está jogando 33% de cada uma no pedra, papel e tesoura, né. Existe também o exemplo de GTO no Dilema do Prisioneiro, né, que é um jogo também usado para exemplificar a teoria dos jogos, que tem 2 prisioneiros, aí eles têm uma pena lá X, vamos dizer, de 5 anos, aí se um dedurar o outro, né, fizer uma delação aí, o que fez essa delação sai livre e o outro pega uma pena de 10 anos. Mas se um dedurar o outro ao mesmo tempo, né, os dois se dedurarem, os dois vão pegar uma pena de 10 anos. Se ninguém se dedurar, eles vão pegar de 5. E se um dedurar o outro, mas o outro não dedurar esse um, ele vai sair livre e o outro vai pegar 10 anos. Então, o que acontece? O ideal para os dois seria o quê? Seria ninguém dedurar ninguém e os dois pegarem um ano. Agora, se um dedurar o outro e o outro não dedurar, o que se deu mal vai pegar 20 anos, o outro vai sair livre. Então, o que acontece? Do ponto de vista dos dois, se os dois sentarem combinar, ó, não vamos um foder o outro, porque se os dois se dedurarem, os dois vão pegar os 20 anos, né? A lógica, assim, sensata seria ninguém falar nada e os dois pegarem apenas um ano e acabou. Porém, se você pegar individualmente a situação de cada um deles, se você é o primeiro prisioneiro, o segundo prisioneiro pode ser que ele vai te dedurar ou não, você não sabe. Caso ele dedure você vai pegar 20 anos independente da sua decisão. Caso ele não dedure você, ou você vai pegar um, se você não dedurar, ou você vai pegar nada, se você dedurar ele. Então a sua decisão individual é dedurar ele. Você pensar no EV, né, de quantos anos você vai pegar, dedurando ele ou não. Se ele te dedurar, é irrelevante a sua decisão, você sempre vai pegar 20 anos. E se você dedurar ele, se você der sorte que ele não dedura, você sai livre. E se você der azar que ele dedurou, você vai pegar 20 anos da mesma maneira. A decisão individual de cada um, na verdade, prejudica os dois. Porque se os dois vão dedurar o outro, os dois vão pegar 20 anos e os dois vão se dar mal. E no poker até tem isso, por exemplo, em situações de CM e tal, que dois jogadores atolando uma mão, os dois estão perdendo dinheiro e os outros que estão fora ali que estão ganhando. Porque a decisão individual deles, de um é realmente chovar a mão, a decisão do outro é realmente pagar, mas eles só estão prejudicando os dois entre si, porque eles não podem simplesmente sentar e combinar. Não, vamos fazer isso para ninguém se dar mal, né? No poker seria um collusion, que não é permitido. Essa teoria dos jogos a gente pode usar em jogos simplificados. Existem jogos simplificados no poker, são usados para tirar alguns tipos de conclusões sobre o poker. São jogos de poker, mas com regras menores, ou seja, por exemplo, um limit hold'em, um jogo simplificado do no limit hold'em. Mesma coisa do no limit hold'em, só que sem a liberdade de bet sizes. Então, a gente pega uns jogos simplificados, até bem mais simplificados, porque aí a gente vai poder tirar certas conclusões em cima disso. Um desses jogos simplificados é o jogo do Ás Dama. São dois jogadores, tem um baralho de duas cartas, um Ás e uma Dama. Cada um bota um diante, o primeiro jogador recebe uma carta, Ás ou Dama, e aí ele pode betar $1 ou foldar. Se ele betar, o jogador 2 paga ou folda. Se houver call, o jogador 1 ganha com Ás e perde com a Dama, né? Rei sem querer. Você pode pensar o rei, na verdade, que faz assim, o jogador 2 recebe sempre um rei, para simplificar o pensamento. E aí o 1 recebe um Ás ou uma Dama, né? Uma carta melhor ou uma pior. Aí ele vai betar ou foldar. Um pode simplesmente betar só o Ás por valor, foldar a Dama, por exemplo, e o jogador 2 vai foldar ou pagar. Se ele foldar, logicamente. Se alguém foldar, puxa ali o pote dos antes. E se houver call, vai o showdown do jogador 1, né? O que importa é a carta dele, né? Não importa lá o outro ali, que a gente coloca um rei, por exemplo, né? Ele vai ganhar com Ás e perder com a Dama, né? Coloquei errado aqui. Então é um jogo que a gente pode desenvolver alguns tipos de raciocínio baseado nisso, né? Então dá pra gente ver as dinâmicas da estratégia contra estratégia desses jogos simplificados. E aí o que acontece? Existem jogos simplificados mais práticos, né? Por exemplo, o jogo do push fold. Você coloca as mesmas regras do no limit hold'em e só pode chovar ou só pode foldar. Então vamos dizer uma mesa de 9 pessoas, cada um tem 10 big blinds, digamos, e só pode chovar ou só pode foldar, não pode dar mini raise. Então você vê que a árvore de possibilidades, só podendo chovar ou foldar, não vai ser tão grande, né? Porque não tem aquela coisa da mini raise, de tomar tribet, etc. Se você chove call, se ele chovou, aí os outros ali podem dar call ou não. Então vai ser um jogo que não vai ser tão complicado. É um jogo que dá pra gente perceber que dá pra gente fazer uma árvore e resolver realmente. E o que acontece? Foi feito isso e chegaram aos ranges da tabela de Nash, né? De push fold. É exatamente esse jogo simplificado. É um jogo onde só existe
o shove ou fold e quais são as estratégias ideais para cada um ali, para cada posição, de acordo com cada stack size, né? Se você mudar os stack sizes, vai dar umas soluções diferentes, mas é o mesmo jogo ali. Esse é um jogo que a gente não joga, né? Sempre a gente joga jogos que podem dar mini raise, etc. Porém, principalmente quando a gente tem stack sizes muito curtos, esse jogo se aproxima com o nosso jogo real de poker. Se você colocar todo mundo com 5 blinds, um jogo simplificado de push fold vai ser provavelmente praticamente igual ao jogo real do poker, esse stack size. Então aquela solução ali de Nash que a gente tem na tabela de push fold, na tabela de Nash, na verdade é a solução do poker mesmo para aqueles blinds. Tendências populacionais e adaptações. O que é isso? É o que tende a acontecer assim de maneira geral, as estratégias que as pessoas tomam em determinadas situações. Quanto mais experiência você tem, quanto mais observação você tem, mais você pode tirar conclusões sobre o que as pessoas fazem em geral em determinadas situações. Se você está no Big Blind e o Small Blind chova 10 blinds, é uma situação relativamente comum que a gente tem bastante experiência quanto mais a gente joga, e a gente pode traçar quais são as mãos que esse jogador está fazendo isso nessa posição. A gente sabe, na verdade, o jogo simplificado do push fold, a gente tem até um range de chove GTO nessa situação. Porém, melhor do que a gente dar o call GTO, ou seja, o call inexplorável também para combater esse chove inexplorável, melhor ainda é a gente saber quais são as tendências da população, né? Se elas tendem a chovar mais do que esse GTO ou menos que esse GTO e adaptar o nosso range de acordo com essa tendência. Provavelmente, né, de maneira geral, a gente vai estar ganhando mais que a gente simplesmente fazer aquela estratégia inexplorável sem saber o que o cara está fazendo. Na verdade, a gente tem informações, mesmo que você não tenha informações desse jogador específico, você tem informações do field em geral, os jogadores como um todo, o que é que a população faz nessa situação, porque você já viveu essa situação, e aí você pode fazer adaptações nessa sua estratégia GTO e já conseguir um lucro melhor em cima disso do que simplesmente dar aquele call ali que seria do empate, né, entre aspas, do pedra, papel e tesoura. Então a gente vai listando aqui as características do jogador ruim do Fish, a incapacidade de adaptar a estratégia, né? Então a gente vê a importância que é de você adaptar sua estratégia de acordo com a estratégia do jogador e ver a diferença que isso vai trazer a partir do momento que você sabe a estratégia do jogador, então você sabe uma característica dessa estratégia e saber corrigir a sua própria estratégia, né? Moldar a sua estratégia é bem importante para a gente extrair o máximo de EV, né? Falar sobre o processo de raciocínio de uma mão, ou seja, traduzindo esses guias esses básicos de raciocínio para a gente tomar as decisões na mão. Primeiro, a gente tem que definir o que é uma situação, né? O que é um spot, né? Parece uma coisa óbvia, mas as pessoas não têm muita noção, né? Se você for jogar um torneio live, no break, né, bem comum todo mundo pegar e pedir a opinião do outro sobre uma mão. Porém, o que acontece? Se você quer a opinião do outro jogador, você vai ter que dar todas as informações necessárias. Muitas vezes, principalmente quando você pegar jogadores piores, eles vão dar informações incompletas ou então vai deixar fora informações que são completamente relevantes para análise dessa situação como um todo. Isso aqui são basicamente o que você precisa para definir uma situação. Você tem uma mão aí na situação, cada mão você vai tomar uma ação diferente, ou seja, a mão é crucial para tomada de decisões, isso é bem óbvio. É o board da situação, né, caso seja pós-flop. Os stack sizes vão influir nas suas decisões, né? Se você tem um stack de 5 blinds, é diferente de suas decisões, você tem um stack de 30 blinds. Também é meio óbvio. E do resto da mesa também pode ser relevante para a situação. Às vezes você tem uma situação que o cara abriu e você tribetou. Se o Big Blind tem 4 blinds, é diferente do Big Blind ter 30 blinds. Provavelmente isso influi no range de open do primeiro jogador. Isso vai influir nas suas decisões contra esse primeiro jogador. As posições, claro, cada posição existem jogadores para agir que podem influenciar. Quais foram as ações, né? Quais foram os bets, raises, as ações que se seguiram nessa situação, até chegar nesse ponto de decisão que você tem a sua dúvida. Os oponentes, né? Reads, que tipo de informação adicional você tem sobre cada oponente que pode ser relevante, né? Você pode ter informações sobre os oponentes que podem influir na sua decisão, como a gente falou, dependendo do que o oponente está fazendo com as mãos dele. Se você tem informações sobre os oponentes, você vai ter uma decisão mais bem informada, né? Você vai ter uma decisão mais fundamentada do que se você não tem informações. E estrutura payout são as informações relativas ao ICM, relativas àquelas coisas mais complexas, por exemplo, uma decisão ali que o cara chovou e tal, for na bolha de um satélite, né, obviamente vai mudar completamente quanto risco você quer colocar naquela mão, né, se for no começo de uma mesa final, é diferente quanto de risco que você vai assumir para cada ficha para ganhar, então você não vai pensar só no chip EV como a gente falou no começo, existe essa influência do ICM. Isso a gente observa a complexidade dos MTTs, dos torneios, porque, por exemplo, se você pegar um cash game, stack size geralmente são sempre iguais, não existe a estrutura payout, não existe essas considerações de CM. Se você pegar um Cinch Goal, você tem uma estrutura fixa, você tem os stack sizes também mais fixos, pelo menos, do que no torneio. Então o torneio é o que mais varia todas as estruturas, até a quantidade de jogadores na mesa, quantidade de oponentes. Os oponentes vão variar bastante porque existem várias mesas diferentes, existe balanceio de mesas, mesas quebram, etc. E você tem menos informações em média sobre os adversários que você está jogando. Agora, claro, não quer dizer que o jogo é mais difícil em si, porque essa complexidade se aplica a todos os outros jogadores, né? Do mesmo jeito que você está lidando com uma variedade maior de fatores,
todos os outros jogadores também, então você pode falar que é mais fácil você cometer erros, porque tem bastante variáveis a mais, mas os outros jogadores também podem cometer mais erros porque eles estão lidando com a mesma situação, né? Então, existe essa coisa de um jogo mais fácil que outro, um jogo mais difícil que o outro, exatamente, se todas as pessoas estão lidando com o mesmo jogo, né? Processo de raciocínio à mão, como fazer a melhor jogada. Você tem as opções, call, fold, raise, né? De uma maneira geral aí. Como você vai decidir qual a melhor jogada? Você vai, em geral, comparar o chip EV, estimar o chip EV de cada decisão e tentar determinar qual delas você estima ter um chip EV maior. Fold, você vai ter mais 0 Big Blind, logicamente. Quando você folda, você permanece com aquele stack que você tá ali na mão. Ou 0, ou -1, ou menos meio, de acordo com o seu referencial, né? Se você colocar no Big Blind, você vai estar perdendo um blind, etc. Por que dar raises e bet? É uma pergunta que é bem básico, mas você tem que ter bem definido o porquê você está fazendo cada coisa. Existem motivos diferentes para você dar raises e para você dar bets numa situação. No poker, você sempre está tentando ganhar a mão, né? Ou seja, sempre está tentando ganhar o pote que está sendo disputado. Sempre que você colocar fichas no pote, você tem uma possibilidade de estar ganhando esse pote. Independente da sua mão ou não, você pode ganhar betando e não tendo que levar a mão pro showdown. Da mesma maneira que a gente vê nos jogos simplificados, a gente vai buscar ganhar sempre de uma maneira geral. A gente sempre vai buscar fazer bets e raises com a nossa mão de valor para ganhar o máximo, né? Então, a gente sempre vai querer betar com as nossas mãos boas, dar raises com as nossas mãos boas e uma certa frequência de bluffs ali para se aproveitar desse fato que a gente tem bastante mãos boas e às vezes a gente vai querer ganhar os potes ali com umas mãos não tão boas. Cada vez que a gente beta, tem um EV desse bet. A gente tem um expected value desse bet. Quando a gente beta, existe o fold equity. A gente pega aqui nesse começo. O EV de um bet é igual ao EV do fold equity mais o showdown equity. O que seria isso? Sempre que a gente betar, pode ser que o oponente vá foldar exatamente naquele momento e a gente vai ganhar o pot. E pode ser que vá até o showdown, isso aí. Se for no river, por exemplo, vai ir imediatamente até o showdown e a gente vai ganhar ou perder o pot. Se a gente está betando, a gente tem um fold equity, ou seja, a gente vai ganhar o que tem no pot vezes a frequência que a pessoa está foldando, certo? Ela vai foldar 50% das vezes. Então vai ganhar 50% desse pot aí de EV e a gente vai ganhar ou perder uma porcentagem que for pro showdown, né? A frequência que vai ser pro showdown vezes a nossa equidade nesse showdown. Todo showdown a gente tem uma equidade, né? Se a gente tá, por exemplo, com um blefe total, a gente tem uma equidade de 0 nesse showdown, a gente sempre vai perder. Então essa parte aqui vai ser negativo o nosso bet, né? A gente vai perder o nosso bet sempre que for pro showdown e a gente vai ganhar quando houver um fold do jogador, o pot vezes a frequência que ele folda, né? Se ele sempre folda, a gente vai ganhar o pot sempre. E logicamente a frequência de fold mais a frequência que vai pro showdown é igual a 1, né? É igual a 100%. Vamos dizer, se ele folda 30%, paga 70, 30 mais 70 é igual a 1. Ponto 30 mais ponto 70 igual a 1, igual a 100%. Se a gente pegar aqui um bet no river, né, como eu falei, que é um bet mais direto, mais imediato ali, a gente tem o pot vezes a frequência de fold, né? Ou seja, se a gente tá betando, a gente vai ganhar o pot vezes a frequência que o jogador tá foldando e mais ou menos o showdown, o resultado do showdown. Sempre a gente vai ganhar o bet do adversário mais o pot vezes a frequência que vai estar indo pra esse showdown, ou seja, a frequência de call do oponente. O bluff vai ser, a gente vai ganhar o pot, a frequência que o jogador folda. Quando for para o showdown, na verdade 0, na verdade seria negativo o bet, então a gente vai estar perdendo quando for pro showdown, não é 0 aqui na verdade. Quando for nuts, a gente vai ganhar pot quando o cara foldar da mesma maneira, né? Você vê que fold equity é uma coisa fixa, é sempre pot que a gente vai estar ganhando vezes a frequência que o jogador tá foldando. E quando for pro showdown, a gente vai ganhar o que tá ali no pot mais o bet. Aqui a gente pode calcular de maneira direta o EV de um 3-bet shove, vai ser, mais uma vez, é o pot vezes a frequência de fold, porcentagem de vezes que o jogador vai foldar, e mais o resultado do showdown vezes a porcentagem de calls nesse 3-bet shove. Destrinchando aqui o que é esse showdown, né? É o seu showdown equity, quanta equidade você tem no showdown, por exemplo, se for um pré-flop, que você tem 40% quando você toma call. Você vai ter 40% do pot final, menos o seu stack, né? Aqui um exemplo de um 3-bet shove, temos o EV aqui, fold equity mais showdown equity, aí vamos dizer que o oponente vai abrir 10%, né? Ele abre essas tais mãos aqui, ele paga nosso shove com 4% das mãos, e aí você shove um 10-10, que tem uma equidade contra o range de call de 41%, aí vamos dizer uns blinds 100, 200, o pot tem 300, o cara abriu 500, você chovou 2.000. Então, substituindo aqui nas formas, o pot que a gente vai puxar quando ele foldar é 800, o pot tem 300, que é 100, 200 dos blinds, mais um raise lá de 500 dele, ele vai foldar 60% das vezes, se ele abre 10 e paga 4, ele vai estar foldando 60% das vezes, isso aqui é o fold equity, né? Ou seja, quando ele foldar, você vai estar ganhando isso aqui, em média você vai estar ganhando 480 fichas de fold equity, e quando for pro showdown, você está ganhando ou perdendo fichas. Se você tiver chova numa mão ruim, você vai estar perdendo fichas, mas talvez você perde, vamos dizer, 400 fichas, e no final você está lucrando 80, né? Então, nesse caso aqui, a equidade da nossa mão é 41% contra o range de call, ou seja, a gente está perdendo um pouco do range de call até, principalmente o jogador que não tem muita noção, vai achar que é um range que, esse range aí tá ganhando do 10-10, eu não quero atolar o meu 10-10. Sim, realmente tá ganhando, realmente você só tem 41% de equidade contra
contra esse range, mas mesmo assim dá positivo essa conta aqui, pela quantidade de fichas que tem no pote. É próximo de 50 ou bastante, que só as fichas que já estão ali no meio já compensam esse chove. Então, seguindo toda a mão, existem certas perguntas que você se deve fazer. Quanto mais experiência o jogador tem, mais você consegue identificar de maneira rápida e prática quais as perguntas específicas que você deve fazer nessa situação que são mais relevantes. Existe uma série de perguntas que você deve fazer na situação, porém, cada uma tem uma importância maior para cada situação. E aí, com o tempo, você desenvolve a capacidade de identificar quais são os fatores que têm mais peso na sua decisão. Então, de maneira inicial, logicamente, o que é que eu estou fazendo nessa mão? O que é que eu pretendo fazer? Ou seja, se você tem uma mão de valor, o que é que você está fazendo nessa mão? Você está extraindo valor. O que é que você pretende fazer? Ganhar o máximo de fichas possíveis de mãos melhores, ou então deixar mãos piores blefar. Outras perguntas que você vai fazer: onde a minha mão se encaixa entre todas as minhas mãos possíveis? Ou seja, em certas situações, a sua mão, entre todas as mãos que você pode ter, é uma mão que está muito alta, é uma mão que está próxima, ou é a mão melhor que você pode ter nessa situação. Então, geralmente, se é a melhor mão que você pode ter nessa situação, geralmente a gente não vai foldar, a não ser que a gente esteja tomando uma estratégia explorável ao máximo, porque você acha que o jogador vai blefar o mínimo ou nada nessa situação. Aí você talvez pode pensar em foldar a sua melhor mão possível nessa situação. Mas, em geral, traçar todas as mãos e enxergar onde suas mãos estão vai ser interessante por isso. Quais dessas mãos eu pretendo usar para cada uma das ações possíveis? A partir do momento que você traça todas as suas mãos que você pode ter ali, é interessante você ter a visão de conseguir traçar quais mãos você quer usar para cada ação. Digamos, se você tem uma situação de 15 blinds no small contra o big blind, é interessante a gente chovar algumas mãos aí pré-flop com 15 big blinds. Obviamente é interessante foldar umas mãos, e é interessante a gente dar limp com as mãos, é interessante a gente dar raise e call no chove contra as mãos, é interessante a gente dar raise fold com outras mãos. Se você traçar, por exemplo, contra estratégias comuns dos seus oponentes, o que é normal os oponentes fazerem com tais mãos, dá pra gente traçar a nossa contra-estratégia em cima disso. Traçar todas as nossas mãos ali, pô, é melhor eu dar uns limps aqui com algumas mãos fortes, porque as pessoas chovam algumas mãos quando a gente dá limp, eu poder pagar esses choves, e também dar um limp com algumas mãos fracas, porque aí eu acabo ganhando ela algumas vezes no flop, betando e tal. Então você vê que você não pode simplesmente dar limp com as mãos fracas e acabou. Isso vai ser uma estratégia extremamente explorável. Se você dá limp apenas com mãos fracas, se o oponente simplesmente decidir dar bastante raises ou bastante choves, ele vai estar te explorando, porque você sempre vai dar limp fold. Então, para você ter uma estratégia sólida, uma estratégia que não seja facilmente explorada pelo oponente, a gente tem que ver que a gente vai ter que ter mãos de limp, que vão dar limp chove, ou limp call um chove, ou limp call em um raise, para compensar outras mãos fracas que a gente vai dar limp e vai foldar. E qual a finalidade das minhas ações para cada uma das possíveis mãos do oponente? Dada as possíveis mãos do oponente, as ações que ele vai tomar com essas mãos, de que melhor maneira você pode ganhar fichas ou perder o mínimo para cada uma dessas mãos dos oponentes. Lógico que isso é uma série de possibilidades, etc., mas que aos poucos você vai traçando essas estratégias de maneira harmônica, né? De maneira que elas estão trabalhando entre si. O oponente tem várias mãos que vão isolar, que vão dar um raise nesse seu limp. Então é interessante a gente ter várias mãos que vão dar limp e vão pagar esse raise e vão flopar bem, vão jogar bem. Mãos que jogam bem no flop, você vai estar se aproveitando de esse raise exagerado do oponente, ou mesmo que não seja exagerado, que ele esteja dando raise numa frequência decente, você tem que ter umas mãos que vão dar limp call também de maneira decente. Até onde eu estou disposto a ir a mão, né? A ir na mão. No caso, você pega umas mãos, aí você tem uma mão de valor. Aí você sabe que você tem uma mão ali, que é uma mão boa, que você tem um top pé ali, um segundo par com um top kicker. Aí, bet. Mas não é simplesmente, bet. Até onde você está disposto a ir na mão. Talvez você esteja ali um top pé com kicker fraco. Você não quer atolar essa mão. Você quer extrair um ou dois bets ali. Então, às vezes, betar no flop não vai ser tão interessante, porque você pode tomar um raise. Então, talvez seja melhor o quê? Você simplesmente frear, controlar o pot, permitir que não esteja bluffs no range dele, etc. Porque você tem que saber até onde você está disposto a ir nessa mão. E além disso, o que é que eu quero que o vilão pense sobre a minha mão, né? Quando a gente vê aqui mais pra frente, a gente vai ver exatamente na parte de mãos por valor. Sempre que você tá tomando uma linha, né? O que é a linha? É a sequência de ações que você toma na mão. O vilão vai achar que você tem tais mãos, baseadas nessas suas ações. Você pode tomar ações que estão dizendo exatamente, eu tenho essa mão aqui, que é a mão que você tem. Ou você pode estar tomando uma linha que não é exatamente condizente a essa mão que você tem, mas que pode ser uma boa linha com a mão, claro. Então, o que é o melhor pra essa situação? O que é o melhor que você espera que o vilão pense? Que o vilão pense que você não tem nada. Ou então que o vilão realmente pense que você está querendo dizer que tem alguma coisa. O que é que você está representando na mão, né? Porque a sua linha é o que define as mãos que você pode ter, né? Muitas vezes, jogadores mais fracos vão lá blefar na situação, mas que nessa situação, a mão forte não jogaria dessa maneira. Então, ele está tentando blefar, mas ele não está representando essa mão forte. Porque a mão forte não daria check call e bet, sei lá, o river. Então, qual vai ser essa característica que dá pra gente identificar do jogador ruim, capacidade de traçar uma linha lógica, né, um plano. Aqui a gente vai tentar definir conceitos que são bem básicos, mas que muitas vezes não tem exatamente até o porquê disso, né? Quando a gente tem uma mão, a gente tem a posição, e todo mundo sabe que a posição é importante, mas por que é importante? Que é melhor jogar em posição do que jogar fora de posição. Quando a gente joga em posição, a gente tem mais informações do oponente, né? Ou seja, se a gente tá jogando em posição a mão, a gente tá no flop, tem posição, a gente é o último a agir. Então o oponente vai agir, vai tomar
a decisão ali dele, entre check e bet, e depois a gente vai agir. Porém, quando a gente agir, a gente já vai saber qual foi a primeira ação do oponente. A gente já sabe se ele deu check ou se ele deu bet. Ele, quando agiu, ele não sabia qual era a nossa intenção dar check ou bet, caso a gente fosse o primeiro a agir. A gente tem uma informação a mais do que o oponente tem sobre a gente. Então isso já, de maneira clara, já é uma vantagem de você estar em posição. É controle do número de bets também, né? Você controla quantos bets vão entrar. Se você está em posição, o cara deu um bet, você já controla que você quer botar mais um bet nessa street. Se você está fora de posição, você só pode garantir que você vai dar um bet. Você vai betar ali e você não tem nenhuma garantia de o cara dar o raise. Ou então se você falar, eu quero colocar 2 bets nessa street, então vou dar um check raise. Não tem garantia que o cara vai betar atrás de você. Ele pode dar check behind, e aí você colocou nenhum nessa street, que você estava fora de posição, deixou passar, né? Se você está em posição, pelo menos um bet ali, você consegue garantir, né? Quantidade de jogadores a agir também, né? Quanto mais jogadores tem para agir, mais possibilidades tem de jogadores terem mãos melhores, jogadores darem raise, sendo que você não quer tomar um raise, etc. Obviamente vai se aplicar no pós-flop, mas se você pegar o pré-flop, se você abrir do botão, porque a gente abre muito mais do botão e menos do hijack e menos do early position. A gente tá jogando ali, como sempre, né? A gente viu os EVs dos bets e dos raises, a gente tem um EV do fold equity e tem do showdown ali, se a gente chegar a um showdown. Não tem como a nossa estratégia ter mãos sempre, na sua maioria, mãos desse tipo. A gente sempre vai querer esse fold equity. Fora de posição, você está sujeito a cometer erros, ou seja, se você tem menos informações, obviamente vai ser mais fácil cometer erros, suas decisões vão ser menos fundamentadas, logicamente. Se você tem valor, você vai poder extrair menos valor. Simplesmente é uma função de tudo isso que a gente já falou. Além disso, existe o que? Existe a iniciativa na mão. É um conceito que muitos jogadores ruins também nem conseguem entender que existe isso. Numa mão, geralmente, existe uma pessoa que tem uma iniciativa, existe uma pessoa que está representando uma força maior nessa mão, tomando a liderança dos bets. Pré-flop é uma pessoa abrir o raise, ela tem a iniciativa nessa mão. Se alguém tem par de ás aí, provavelmente é essa pessoa. Lógico que nada impede a outra lá de dar o call atrás, mas essa outra está representando que ela não tem essa mão. Mas a ordem natural das coisas, a lógica da situação, é que o par de ás é aquela pessoa que está dando raise, ou aquela pessoa que está dando tribet, né, que aí está tomando a iniciativa da outra. E a ordem natural indica, né, que se a pessoa está dando um raise, se a pessoa está dando um bet, ela vai continuar à medida que as cartas forem saindo, né? Pelo menos à medida que as cartas não influenciarem a situação. E o fold equity, né, a equação do EV, a gente vê a influência da iniciativa, né? Esse fold equity, para você ganhar fichas em relação ao fold equity, você precisa estar betando, você precisa estar dando raises. Então, o fold equity só aparece a partir do momento que você tem iniciativa na mão. Então, que você toma a iniciativa de alguém dando um raise, por exemplo. Você vê a importância dos bets e dos raises, porque seu lucro do fold equity, ele vai surgir apenas a partir de você tomar a iniciativa. A força do range representado, né, é de acordo com a iniciativa. Se você não tem a iniciativa da mão, você quer representar que você tem uma mão forte ali, sendo que você em nenhum momento da mão você teve a iniciativa. Não vai fazer muito sentido, exatamente, né? Para você estar representando ali um range forte naquela situação ali, provavelmente você teria já tomado a iniciativa já desde antes. E isso a gente mostra que, em geral, se você está numa mão, você tem que olhar essas características, né? A iniciativa, a sua mão, obviamente, e a posição. A iniciativa, ela perde para uma pessoa que tem posição, ou seja, se você tem posição, não adianta o cara ter iniciativa ali, mas e aí? Você tá em posição sobre ela, ela vai ter que betar 3 vezes ali para ganhar de você em posição, se ela quiser blefar realmente. Então você está em posição, você se beneficia disso, né? A mão também vai ganhar da posição, né? Não adianta você ter posição, mas o cara tem ali um par de ás fora de posição, não tem essa força da sua posição, não vai ganhar daquela mão tão forte que o cara tem ali. E da mesma maneira a iniciativa vai ganhar da mão, né? Não adianta você ter uma mão boa, mas o cara tem uma mão pior, mas ele consegue te blefar tomando a iniciativa, né? Então às vezes ele com a mão pior, ele vai conseguir tomar a iniciativa e ganhar da sua mão melhor. De uma maneira geral, nas situações do poker, a gente quer pelo menos ter duas desses aspectos, né? A gente quer ter uma mão boa em posição, por exemplo, se a gente tá sem iniciativa. Pelo menos a gente tá dando um call com a mão decente em posição. Então, se a gente já tem dois aspectos aí, provavelmente vai ser uma situação lucrativa para você. O cara vai ter que te superar essas suas duas vantagens só com a mão dele. Pensando em ranges, né? Definição. Os ranges são todas as mãos que a gente vai ter em uma determinada situação, ou o oponente. É o conjunto de mãos de acordo com aquela determinada situação. Para cada situação que você tem uma mão, você abriu do botão, você tem uma mão X, porém, existem todas as mãos que você vai ter naquela situação e você vai jogar da mesma maneira, obviamente. Existem mãos que você nunca vai jogar daquela maneira, que você sempre vai dar um open fold, por exemplo, então elas não estão dentro do seu range. De maneira mais importante, toda vez que o oponente tomar certas ações, ele toma essas ações somente com certas mãos e não toma com outras mãos. Então, para você tomar as suas decisões, você vai restringir a quantidade total de mãos que ele pode ter para apenas aquelas mãos que se enquadram naquele range ali, de acordo com essas ações que ele está tomando. Por que pensar em ranges? Porque é um erro do jogador ruim, né? Ele tenta muitas vezes adivinhar a mão. Para você tomar suas decisões, você tem que tomar de acordo com as informações que você tem. Todas as ações do oponente, ele toma apenas com algumas mãos. Então não faz sentido você considerar que ele possa ter um 7-2 off, sendo que com aquela ação que ele teve pré-flop, né? Por exemplo, ele deu um raise, mas ele não dá raise com 7-2 off. Se você restringir as mãos
possíveis dele apenas para as mãos que ele faz aquela ação mesmo, você vai tomar as suas decisões com chip EV de maneira perfeita, né? E a partir do momento que você está identificando o range desse oponente de maneira ideal, né? Para isso, você vai ter que utilizar todas as ações, as posições, os stacks, tudo isso vai influenciar de alguma maneira esse range dele. E além disso, as observações que você vai fazer do oponente, os notes que você possa ter, né, de coisas que ele já fez no passado, e a experiência que você tem, principalmente tratando de tendências populacionais, né? O field geralmente tem um range X aqui nessa situação. Você vai precisar desses aspectos para poder definir corretamente esse range dele. E sempre saber o seu próprio range, né? Sempre ter noção do seu próprio range, como a gente já falou. Se você tiver sempre consciência do seu próprio range, você pode utilizar isso de uma maneira positiva para você. Característica do Fish, né? Aquela coisa da adivinhação, né? Pensar em mãos, ao invés de pensar em ranges, tanto própria como do oponente, né? Que vai simplesmente prejudicar completamente qualquer tipo de decisão que ele possa tomar. Para isso, né? A leitura de ranges vai vir da experiência. Existe um range para desconhecidos que você vai tomar, né? À medida que você joga, você vai observando, não, as pessoas dão raise aqui nessa situação com tais e tais mãos. E você vai desenvolvendo cada vez mais sua experiência, né? A partir do momento que chega que, tantos jogos que você jogou, que todas as situações ali você tem uma noção mais ou menos boa ali dos ranges que as pessoas têm para cada situação, né? E 100% desconhecidos não existe, né? O que é isso? Aquela coisa de que não existe 100% desconhecido. Sempre você tem alguma informação ali que vai influenciar na sua decisão, né? Se o cara é um bronze star, se o cara tem uma foto de um cachorro, tudo isso vai influenciar um pouco da sua decisão e você vai mudar um pouco ali aquele seu range que você tem para desconhecido do que se seja um cara que é desconhecido, mas que é um supernova elite, vamos dizer. Preconceitos, né? É importante você ter preconceitos, é importante ser preconceituoso. É importante você ver um brasileiro e ter um preconceito contra ele e achar que ele vai ser pior do que um jogador normal como você vê. Isso é a decisão mais correta para você. E você vai traçar ranges de maneira mais correta a partir do momento que você está tomando preconceitos. Óbvio que não é só porque ele é brasileiro que ele vai ser ruim, né? Mas a probabilidade é maior, então você está tomando decisão estatisticamente bem fundamentada de acordo com seus preconceitos. Stats, né? Você tem um HUD, você tem um tracker, você não necessariamente lembra da pessoa, tem note específico nem nada, mas você tem estatísticas que dão determinadas tendências para ele, vai permitir você já traçar o range de maneira boa, em certas situações até de maneira excelente, né? Principalmente quando você tem uma amostra maior, que ele chova tantos por cento ali do botão com 15 Big Blind, já vai poder traçar de uma maneira bem perfeita o tipo de range que ele vai ter, né? Aí a gente observa mais uma característica aí desse fish, é uma suposição sem fundamento, né? O que é isso? Se ele, mesmo que ele esteja pensando ali em ranges, ele traça ali o range do oponente, muitas vezes é o que? Uma autoprojeção. Ah, eu vou blefar bastante aqui nesse river, então eu vou pagar esse bet que o cara tá fazendo aqui no river, porque eu sempre blefo aqui. Mas não quer dizer que o oponente vai sempre blefar aí. Talvez a tendência populacional seja blefar aí numa frequência bem baixa. Não é só porque você blefa exatamente que e seu oponente vai blefar também muito. Além disso, a leitura de range. Você vai formular um range com as informações de mãos passadas, né? Ou seja, cada mão que você tem vai te ajudar a formular mais um range. Se o cara está dando bastante raises, aí ele dá outro raise aqui agora. Esse range aí que você está dando para as mãos que ele abre, já vai ser mais amplo de acordo com essa informação que você já tem de mãos passadas, que ele está abrindo bastante mãos. E ajustar range de acordo com informações que apareçam. Toda vez que você tem um showdown, né? Que você vê as mãos dos oponentes, você pode tirar conclusões em cima disso. Se o range dele você pensa que é tais mãos, e aí deu showdown, e apareceu uma mão que você não esperava exatamente que estivesse nesse range, você tem que ajustar o range que você assimilou para ele ali anteriormente, porque obviamente você não incluiu aquela mão e você deveria ter incluído, por algum motivo. Você cometeu esse erro aí, então da próxima vez você já vai ter que observar isso aí, essa informação útil para você traçar esse range dele a partir disso, né? Diferenciar informações inúteis de informações úteis, ou seja, se você paga um blefe dele no river, você traçou o range dele lá, tem tais e tais mãos, aí você pagou, aí ele mostrou lá a mão nuts, mas você realmente achou que ele poderia ter a mão nuts, mas que poderia ter uma frequência ali razoável, certos blefs e pagou. Você ter visto essa mão nuts é uma informação inútil para você. Apesar de as informações inúteis, né, serem inúteis entre aspas, na verdade, elas têm uma certa utilidade no sentido de reforçar o que você estava observando. Não seguir a sua lógica, não é porque você faria uma coisa que o oponente vai fazer e sempre deixar a margem de erro, ou seja, sempre você saber que você está errando para algum lado e pensar para qual é o lado que você pode errar. É importante você saber onde é que você pode deixar a sua margem de erro, né? Se essa sua linha, pô, eu acho que meu call é bom. Aí você olha, a que ponto ele começa a ser ruim? Ele começa a ser ruim se o cara chover muito menos. Então você sabe que mesmo se você tiver uma margem de erro pro seu range aqui, uma margem de erro razoável, se você estiver errando o range, ele ser bem mais tight do que você tá pensando, mas para ser mais tight bastante a começar a ser ruim o seu call, teria que ser muito mais tight, que não é real. Então você, mesmo com aquela sua margem de erro, você sabe que não, que vai ser call bom mesmo de qualquer maneira. E a gente traça aqui uma hora seletiva, né? Essa coisa da informação que você ganha no showdown. Você deu o hero call no river, o cara deu o showdown do nuts, mas era um nuts que tava de acordo com o range dele ali, que era ok de se esperar que tivesse nuts, mas aí o cara fala, não, eu dei o call e o call foi ruim, e aí só fica lembrando das vezes
vezes que deu call e foi ruim, e não lembra das vezes que ganhou, e aí acaba começando a foldar, sendo que era pra pagar nessa situação. Então não é pra ficar focando naquela vez que deu errado, se tava dentro do range que você esperava, tá? Tá dentro das suas previsões, tá ok. E da mesma maneira, o contrário, né? Memória seletiva, deu um call aqui, aí o call deu certo, mas é uma situação que é ruim, mas lembra só das vezes que deram certo, esquece de todas as vezes que deram errado, de todo o range ali, que torna ruim esse call, pra focar apenas naquela vez que deu certo mesmo. E a construção do próprio range, né? Que aí já não é mais leitura do próprio, simplesmente o seu range, você deve analisar o EV de cada mão individualmente e isso vai compor o seu range. A gente sempre vai estar buscando o chip EV de cada mão nossa e também de maneira menos importante, mas complexa, integrar todas as nossas mãos de acordo com que o nosso range total tenha um EV maior, de acordo com que o range se proteja, etc. E sempre pensando que sua mão contra o range dos oponentes, para você fazer uma análise. É sempre a mão contra o range dos oponentes.